Uma casa silenciosa abriga o esforço de um pai viúvo para reconstruir a vida ao lado das filhas gêmeas. Por trás do zelo encantador da nova companheira, cresce uma obsessão controladora que transforma cuidado em perigo. Até que uma verdade escondida sob a terra venha à tona, e com ela, o início da libertação. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva castigava a mansão dos Albuquerque no elegante condomínio de Alphaville, nos arredores de São Paulo. Os pingos grossos marcavam o ritmo daquela noite que parecia não ter fim. No quarto principal, Murilo Albuquerque revirava-se na cama, incapaz de encontrar o sono. Fazia exatamente 9 meses que Cecília, sua amada esposa, havia partido após complicações no parto. Deixara-lhe as filhas gêmeas Manuela e Marina, 2 pequenas de olhos amendoados, que agora eram sua única razão de viver. No quarto ao lado, através do aparelho de babá eletrônica, ouvia a voz melodiosa de Fernanda Cardoso, sua atual companheira. Conheceram-se 3 meses após o falecimento de Cecília, quando ele, desesperado e sobrecarregado, entre a administração da construtora que herdara do pai e o cuidado com as bebês, contratou-a inicialmente como babá. Fernanda parecia enviada pelos céus, eficiente, atenciosa e com um currículo impecável em cuidados infantis. Vocês são minhas princesinhas, sabiam? A tia Fê vai cuidar muito bem de vocês, sussurrava ela enquanto embalava as pequenas. Não precisamos de mais ninguém, não é mesmo? Só nós 3. E o papai, claro. Murilo sorriu, sentindo-se grato. Em pouco tempo, Fernanda havia reorganizado a rotina da casa, ganhando sua confiança e, eventualmente, seu coração fragilizado. Agora viviam juntos, numa relação que ele via como uma segunda chance de felicidade. Não percebeu quando finalmente adormeceu, embalado pela voz da companheira. Na manhã seguinte, Murilo acordou sobressaltado com o toque insistente do celular. Era Rafael, seu sócio, avisando sobre uma emergência na obra do shopping center. Vestiu-se às pressas, passou pelo quarto das filhas para um beijo rápido e desceu as escadas encontrando Dona Zuleide, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos. Bom dia, seu Murilo. O café está na mesa, disse a senhora de cabelos grisalhos com aquele jeito materno que sempre o confortava. Obrigado, Zuleide, mas vou ter que pegar algo no caminho. Emergência na obra, respondeu enquanto pegava as chaves do carro. As meninas já tomaram mamadeira? Fernanda está com elas? Sim, senhor, mas, se me permite... Zuleide hesitou, ajeitando o avental com nervosismo. Eu notei que ela não tem deixado ninguém mais preparar as mamadeiras. Nem mesmo eu que faço isso desde que a dona Cecília... Murilo franziu o senho, interrompendo-a com um gesto. Zuleide, já conversamos sobre isso. Fernanda só está tentando manter uma rotina consistente para as meninas. Ela é especialista em desenvolvimento infantil, sabe o que faz. A governanta abaixou a cabeça, mas insistiu. Sei disso, seu Murilo. Mas ontem à noite, quando fui buscar água, vi ela guardar um vidrinho na gaveta da especiaria. Quando perguntei o que era, ela disse que era um remédio para a cólica, mas ficou nervosa, como se eu tivesse flagrado algo. Deve ser só vitamina ou probiótico, Murilo respondeu, impaciente. Fernanda consultou a pediatra semana passada. Vamos confiar nela, ok? Agora preciso ir. No caminho para o carro, encontrou Fernanda no jardim, vestindo um roupão de seda azul, os cabelos castanhos presos num coque improvisado. Sorriu ao vê-lo, mas havia algo diferente em seu olhar. Já vai, amor? Nem tomou o café direito, disse ela, aproximando-se para um beijo. As meninas acabaram de dormir de novo. Estão tão serenas ultimamente. Problema na obra. Volto para o almoço se conseguir, respondeu ele acariciando seu rosto. Está tudo bem? Claro! Ah, só para avisar. O abastecimento interno de água foi interrompido. Parece que teve um problema na bomba. Já chamei um técnico, mas ele só vem à tarde. Sério? E as meninas? Como vão tomar banho? Não se preocupe. Ela sorriu, passando a mão pelos cabelos dele. Já providenciei tudo. Vou dar banho nelas na tina de metal que usamos para as plantas. É até mais divertido como antigamente. Murilo assentiu, confiante na capacidade de Fernanda de resolver problemas domésticos. Beijou-a rapidamente e partiu, sem notar o brilho calculista que passou pelos olhos da mulher,
enquanto ela observava o carro se afastar. Na cozinha, Fernanda encontrou Zuleide organizando as compras da semana. A tensão entre as duas era palpável. Zuleide, preciso que você vá ao mercado novamente, ordenou Fernanda. Esqueci de pedir leite sem lactose para as meninas. E aproveite para comprar aquele chá que o Murilo gosta. Mas, dona Fernanda, acabei de voltar do mercado. E a senhora não comentou nada sobre leite sem lactose ontem, quando fiz a lista. Estou comentando agora, cortou Fernanda com um sorriso tenso. A pediatra recomendou tentarmos por uns dias, para ver se melhora o refluxo delas. Algum problema? Zuleide suspirou pegando a bolsa. Não, senhora. Vou agora mesmo. Ótimo, e quando voltar pode tirar o resto do dia de folga. Sei que quinta-feira é dia de você visitar sua irmã, acrescentou Fernanda, num tom artificialmente doce. Assim que Zuleide saiu, Fernanda trancou a porta da cozinha e abriu a gaveta das especiarias. Retirou um frasco pequeno e transparente sem rótulo e pingou algumas gotas em cada uma das duas mamadeiras preparadas anteriormente. Mexeu com cuidado, assegurando-se de que o líquido se misturasse bem ao leite. Perfeito, murmurou para si mesma, guardando o frasco novamente. Agora vamos ao banho especial. No quintal dos fundos, Fernanda já havia posicionado a grande tina metálica, enchendo-a com água quente. O vento frio de junho soprava, fazendo as árvores balançarem. Ela testou a temperatura da água com o cotovelo, acrescentando mais água quente, até ficar quase escaldante. O contraste vai fortalecer o sistema imunológico delas, justificou para si mesma, enquanto voltava para buscar as gêmeas. Manuela e Marina, com seus macacões rosa idênticos, estavam acordadas no berço, olhando curiosamente para Fernanda quando ela entrou. Seus olhos pequenos, herança da mãe, pareciam questionar o que viria a seguir. Vamos tomar um banho diferente hoje, minhas princesas, disse Fernanda, pegando-as com uma delicadeza estudada. Vocês vão adorar. No jardim, Fernanda despiu as pequenas e colocou-as na água quente. O vento frio criou um contraste brutal. As bebês começaram a chorar, seus corpos pequenos tremendo violentamente. A pele clara rapidamente ficou vermelha, enquanto seus lábios adquiriam um tom azulado preocupante. Isso é para o bem de vocês, sussurrou Fernanda, ensaboando-as com vigor. Uma boa mãe sabe o que é melhor para suas filhas. E eu sou a melhor mãe que vocês poderiam ter. Melhor que... Que diabos você está fazendo? A voz trovejante de Murilo cortou o ar. Parado no portão do jardim, com a pasta de trabalho ainda na mão, seu rosto expressava horror e incredulidade. Ele correu até a tina, empurrando Fernanda para o lado, e retirou as gêmeas da água, enrolando-as rapidamente nas toalhas que estavam por perto. Elas estão tremendo. Estão quase azuis, gritou ele, segurando as duas junto ao peito. Você perdeu o juízo, Fernanda. A água está escaldante e está um frio do cão aqui fora. Fernanda recuou, sua expressão transitando rapidamente do susto para uma máscara de preocupação maternal. Murilo, não é o que parece. Eu estava apenas fazendo um banho terapêutico, como minha avó me ensinou. O contraste de temperatura fortalece o sistema imunológico e... Cala a boca! Murilo raramente levantava a voz, mas agora tremia de raiva. Isso não é terapia, é tortura. Elas são bebês, pelo amor de Deus. Carregando as gêmeas, ele correu para dentro da casa, deixando Fernanda paralisada ao lado da tina. Seu olhar, quando ninguém podia ver, transformou-se, do fingido arrependimento, para uma raiva fria e calculista. Dentro da casa, Murilo enrolou as gêmeas em cobertores macios e ligou o aquecedor do quarto. As pequenas ainda choravam, mas seus lábios já voltavam à cor natural. Com movimentos precisos aprendidos nos últimos meses, ele trocou suas roupas e as colocou no berço, onde elas finalmente se acalmaram. O que eu estou fazendo? Murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo rosto cansado. Como pude deixar isso acontecer? Zuleide retornou do mercado naquele momento, entrando no quarto com expressão preocupada. Seu Murilo, pensei que o senhor estaria na obra. Aconteceu alguma coisa? Zuleide! Ele respirou fundo, como se buscasse forças. Encontrei Fernanda dando banho nas meninas numa tina de metal lá fora, com um vento cortante. A água estava praticamente fervendo e elas estavam tremendo com os lábios azuis. A governanta deixou escapar uma exclamação abafada,
correndo para examinar as bebês. Santa Mãe de Deus! Essas criaturas estão bem agora? Precisamos chamar o Dr. Paulo. Acho que não será necessário. Elas já estão mais calmas, respondeu Murilo, observando as filhas que agora dormiam serenamente. Seu olhar encontrou as 2 mamadeiras na cômoda. Elas tomaram isso hoje? Não que eu saiba, senhor. A dona Fernanda tinha preparado, mas não vi ela dando. Murilo pegou uma das mamadeiras e examinou o conteúdo com desconfiança. O leite parecia normal, mas algo nas palavras de Zuleide mais cedo ecoava em sua mente. O que foi aquilo que você mencionou sobre um vidrinho? Antes que Zuleide pudesse responder, Fernanda entrou no quarto. Seus olhos estavam vermelhos e úmidos, como se tivesse chorado, mas sua postura continuava ereta, quase rígida. Murilo, precisamos conversar, disse ela, ignorando completamente a governanta. Sozinhos. Ele assentiu, indicando a Zuleide que ficasse com as meninas. No escritório, Fernanda sentou-se graciosamente na poltrona de couro, enquanto Murilo permaneceu em pé, olhando pela janela que dava para o jardim. O que eu vi hoje foi inaceitável, começou ele sem se virar. Você poderia ter machucado seriamente as meninas. Foi um erro de julgamento, respondeu Fernanda, sua voz melodiosa recheada de contrição. Estou devastada que você pense que eu faria algo para machucar nossas filhas. Murilo virou-se rapidamente. Elas não são suas filhas, Fernanda. São minhas filhas com Cecília. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. O rosto de Fernanda endureceu por uma fração de segundo antes de se desfazer em lágrimas. Como você pode dizer isso? Depois de tudo que tenho feito? Eu as amo. Como se fossem minhas. Tenho me dedicado dia e noite, sacrificado minha carreira, minha vida social, tudo por vocês 3. Murilo suspirou, sentindo a familiar onda de culpa que sempre o atingia quando pensava em como Cecília estaria desapontada com suas escolhas recentes. Eu sei que você tem ajudado muito, contemporizou, mas o incidente de hoje me fez questionar se estamos indo rápido demais. Talvez precisemos reavaliar nosso arranjo. As lágrimas de Fernanda cessaram instantaneamente. O que você quer? Dizer com reavaliar? Você está terminando comigo por causa de um único erro? Não estou terminando, Fernanda. Só acho que precisamos estabelecer alguns limites. As meninas são muito pequenas e... Limites? A voz dela assumiu um tom que Murilo nunca havia escutado antes. Que tipo de limites? Para começar, acho que deveríamos deixar Zuleide mais envolvida nos cuidados com as meninas. Ela as conhece desde que nasceram e tem experiência. Fernanda se levantou abruptamente. Aquela velha intrometida, ela mal consegue usar um smartphone, Murilo. Como pode confiar o cuidado das suas filhas a alguém tão desatualizada? As crianças precisam de estimulação adequada, rotinas modernas. Murilo cruzou os braços, sua decisão se fortalecendo. Zuleide fica, e vou contratar mais alguém para ajudar, uma babá profissional com formação em educação infantil. Mais alguém? A expressão de Fernanda era de genuíno alarme. Isso é completamente desnecessário. Já temos funcionários demais nesta casa, na verdade. Ela fez uma pausa calculada. Eu ia sugerir reduzirmos. É tanta gente entrando e saindo, não é saudável para as meninas terem tantas figuras diferentes em suas vidas. Murilo balançou a cabeça negativamente. Minha decisão está tomada, Fernanda. Vamos contratar alguém novo, ponto final. Depois do confronto, Fernanda se retirou para o quarto de hóspedes, alegando precisar de espaço. Murilo voltou para as filhas, passando o resto da tarde trabalhando remotamente, enquanto as observava dormir. À noite, durante o jantar silencioso, Fernanda reapareceu como se nada tivesse acontecido. Peço desculpas pela minha reação exagerada, disse ela, servindo-se de salada. Você está certo. Uma ajuda extra seria bem-vinda. Na verdade, tenho uma sugestão. Minha prima Lívia está se formando em pedagogia infantil. Ela poderia começar já na semana que vem. Murilo levantou as sobrancelhas, surpreso com a mudança repentina. Sua prima? Não sei, Fernanda. Prefiro alguém sem vínculos familiares. Mais profissional. Compreendo. Então me deixe ajudar na seleção.
Posso preparar um teste prático, entrevistar as candidatas. Afinal, ninguém conhece a rotina das meninas melhor do que eu. Concordando relutantemente, Murilo permitiu que Fernanda participasse do processo seletivo. Nos dias que se seguiram, ela se mostrou cooperativa e atenciosa, quase como nos primeiros tempos. Murilo começou a acreditar que o incidente da Tina havia sido apenas um lapso de julgamento, como ela alegara. 2 semanas depois, Júlia Neves chegou à mansão dos Albuquerque. Com seus 26 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e um sorriso aberto, ela conquistou Murilo imediatamente durante a entrevista. Formada em enfermagem e com especialização em cuidados pediátricos, trabalhara no berçário do Hospital Albert Einstein por 3 anos. Acredito que crianças precisam de rotina, mas também de estímulos variados, explicou Júlia, enquanto mostrava seu portfólio de atividades. Gosto de incorporar música, texturas diferentes e contato com a natureza, sempre respeitando o ritmo de cada bebê. Fernanda observava a entrevista com um sorriso cordial, mas seus olhos permaneciam frios. Quando Júlia mencionou sua experiência com medicações infantis, Fernanda interrompeu. Não precisamos de nenhuma medicação aqui. As meninas são perfeitamente saudáveis. Claro, respondeu Júlia sem se intimidar. Mencionei apenas como parte da minha formação. Sei reconhecer sinais de desconforto e alterações comportamentais em bebês, o que pode ser útil no dia a dia. Júlia está contratada, anunciou Murilo para o visível desconforto de Fernanda. Pode começar na segunda-feira. No dia seguinte, Zuleide encontrou um envelope grosso em seu quarto. Dentro, havia uma quantia significativa em dinheiro e um bilhete de Fernanda. Por seus anos de serviço. Talvez seja a hora de considerar uma aposentadoria antecipada. A governanta procurou Murilo imediatamente, mas foi interceptada por Fernanda. Algum problema, Zuleide? Dona Fernanda, não posso aceitar isso. Parece que a senhora está tentando me comprar para sair. Imagina, é apenas um reconhecimento. Você trabalha tanto, merece descansar, respondeu Fernanda, seu sorriso não alcançando os olhos. Mas se prefere continuar, tudo bem. Só acho que com a chegada da nova babá, seu trabalho ficará redundante. Naquela mesma noite, após uma ligação misteriosa, Zuleide anunciou sua partida repentina. Sua irmã, em Minas Gerais, havia sofrido um acidente e precisava de cuidados. Murilo, embora surpreso com a coincidência, não questionou, oferecendo ajuda financeira e garantindo que seu emprego estaria garantido quando retornasse. Enquanto Zuleide arrumava suas malas, encontrou Júlia, que havia chegado mais cedo para conhecer a rotina da casa. Cuide bem dessas meninas, sussurrou a governanta, segurando o braço da jovem com urgência, e fique de olhos bem abertos. Nem tudo nesta casa é o que parece. Júlia franziu o senho sem entender completamente o aviso. O que a senhora quer dizer? Zuleide olhou ao redor, verificando se estavam realmente sozinhas. As mamadeiras. Nunca deixe ela preparar sozinha. E se notar qualquer coisa estranha, qualquer coisa mesmo, avise o seu Murilo imediatamente. Anote o que viu, tire fotos se precisar. Antes que Júlia pudesse pedir mais explicações, Fernanda apareceu no corredor. Ah, vocês já se conheceram. Que bom, disse ela, seu tom falsamente animado. Júlia, poderia me ajudar a organizar o quarto das meninas? Quero mostrar onde fica tudo. Com um último olhar significativo para Júlia, Zuleide fechou sua mala e saiu, deixando para trás não apenas a casa onde trabalhara por 2 décadas, mas também um aviso que ecoaria nas semanas seguintes. Os primeiros dias de Júlia na mansão dos Albuquerque foram marcados por uma aparente cordialidade. Fernanda mostrou-se solícita, explicando detalhadamente a rotina das gêmeas. Horários de mamadeira, sonecas, banhos e estimulação. Manuela e Marina, agora com 10 meses, engatinhavam energicamente e balbuciam suas primeiras tentativas de palavras. Elas são idênticas, comentou Júlia, observando as pequenas brincarem no tapete da sala. Como você as diferencia? Manuela tem uma pintinha minúscula atrás da orelha direita, respondeu Fernanda, ajeitando um brinquedo.
e Marina é um pouquinho mais quieta, mais observadora. Júlia notou como Fernanda parecia conhecer cada detalhe sobre as meninas. Era impressionante, realmente, sua dedicação. Ainda assim, havia algo no aviso de Zuleide que a deixava alerta. Nos momentos em que ficava sozinha com as gêmeas, percebia como elas reagiam diferente, mais sorridentes, mais ativas. Na quarta-feira de sua primeira semana, Júlia desceu para a cozinha antes do amanhecer. Pretendia preparar um café reforçado para si mesma antes que a agitação do dia começasse. Para sua surpresa, encontrou Fernanda já desperta, de costas para a porta, mexendo em algo na bancada. "Bom dia", disse Júlia suavemente para não assustá-la. Mesmo assim, Fernanda deu um salto, virando-se rapidamente e escondendo algo atrás de si. "Júlia, que susto! Não esperava ninguém acordado tão cedo. Desculpe, só vim fazer um café. A senhora precisa de ajuda com as mamadeiras?" O sorriso de Fernanda endureceu ligeiramente. "Não, obrigada, já estou terminando. As meninas têm uma dieta especial que eu mesma cuido", pediatra recomendou. Júlia assentiu, fingindo não notar, como Fernanda deslizou discretamente um pequeno frasco para dentro do bolso do roupão. Serviu-se de café e comentou casualmente: "Dr. Paulo Monteiro, certo? Trabalhei com ele no Einstein. Excelente profissional." Fernanda hesitou por uma fração de segundo. "Sim, ele mesmo. Muito atencioso com as meninas." "Posso perguntar que suplemento ele recomendou?" "No hospital costumávamos usar." "Não é exatamente um suplemento", cortou Fernanda, fechando as mamadeiras com tampa. "É uma fórmula especial para refluxo. Agora, se me der licença, vou levar isso para o quarto. As pequenas logo vão acordar." Assim que Fernanda saiu, Júlia aproveitou para examinar rapidamente a bancada. Não havia nenhum vestígio do que poderia ter sido usado nas mamadeiras, apenas o cheiro adocicado do leite. Na gaveta de especiarias, porém, notou que o fundo parecia ter sido recentemente mexido. Prometendo a si mesma ficar atenta, retornou aos seus afazeres. Durante as semanas seguintes, Júlia observou um padrão preocupante. As gêmeas sempre ficavam excessivamente sonolentas após tomarem as mamadeiras preparadas por Fernanda. Seus reflexos pareciam diminuídos, a reação aos estímulos mais lenta. Quando Murilo questionava, Fernanda explicava que era normal bebês dormirem muito. "Elas estão em fase de crescimento acelerado", justificava. "O sono é fundamental para o desenvolvimento." Júlia não conseguia deixar de notar também o comportamento possessivo de Fernanda. Ela nunca permitia que ninguém, além dela própria, preparasse a alimentação das meninas. Instalara uma câmera no quarto delas, alegando ser para monitoramento, mas Júlia a flagrara mais de uma vez assistindo obsessivamente às imagens. À noite, um aparelho tocava gravações da voz de Fernanda, cantando canções de ninar, mesmo quando ela estava presente na casa. "É para elas se acostumarem com minha voz como referência de segurança", explicou quando Júlia questionou. "Li sobre isso em uma revista de psicologia infantil." Uma manhã, enquanto Fernanda tomava banho, Júlia aproveitou para limpar o armário da cozinha. Ao reorganizar as especiarias, seus dedos tocaram algo frio e liso, escondido atrás dos potes de canela. Era um frasco pequeno, sem rótulo, contendo um líquido transparente. Rapidamente tirou uma foto com seu celular e colocou o frasco de volta, exatamente como o encontrara. Na tarde seguinte, durante sua folga, dirigiu-se à farmácia do Sr. Cláudio, no centro de Alphaville. O velho farmacêutico era conhecido por sua discrição e conhecimento profundo. "Preciso que o senhor me ajude a identificar uma substância", explicou Júlia, mostrando a foto do frasco. "Não posso trazer a amostra, mas tenho motivos para acreditar que está sendo usada em bebês." Sr. Cláudio ajustou os óculos, examinando a imagem com atenção. Pelo formato do frasco e pela cor do líquido, parece ser um sedativo da classe dos benzodiazepínicos, algo como diazepam ou clonazepam em solução. Impossível ter certeza sem análise, claro. "E quais seriam os efeitos em crianças pequenas?" O farmacêutico franziu o senho, visivelmente preocupado. "Em bebês? Absolutamente contraindicado. Causaria sonolência excessiva, depressão respiratória. Poderia comprometer o desenvolvimento neurológico. Nenhum pediatra em sã consciência prescreveria isso para crianças tão pequenas, a não ser em casos muito específicos,
Hospitalares. Júlia sentiu um frio na espinha. Se fosse administrado regularmente em pequenas doses, seria extremamente perigoso. Poderia causar dependência química, comprometer o sistema respiratório, retardar o desenvolvimento motor e cognitivo. Sem falar que o organismo de um bebê não tem o sistema hepático maduro para metabolizar esse tipo de substância adequadamente. Agradecendo ao Sr. Cláudio, Júlia pediu um laudo por escrito, explicando o que poderia precisar como evidência. O farmacêutico, sensibilizado pela gravidade da situação, concordou em preparar um documento com suas observações. Se estiver acontecendo o que imagino, disse ele, entregando o papel a Júlia, não perca tempo. A saúde dessas crianças está em risco. Ao retornar à mansão, Júlia encontrou uma cena aparentemente serena. Murilo brincava com as meninas na sala, enquanto Fernanda observava com um sorriso plácido. Por um momento, Júlia questionou suas próprias suspeitas. Seria possível que estivesse vendo problemas onde não existiam? Naquela noite, após o jantar, Júlia tentou abordar o assunto com Murilo. Encontrou-o em seu escritório revisando projetos. Senhor Albuquerque, posso falar com o senhor um minuto? É sobre as meninas. Murilo indicou a cadeira à sua frente, sorrindo, cansado. Claro, Júlia. E por favor me chame de Murilo. Senhor Albuquerque era meu pai. Murilo, ela começou sentindo o coração acelerar. Tenho notado algo estranho no comportamento das meninas. Elas ficam muito sonolentas depois de tomarem as mamadeiras que a Fernanda prepara. Mais do que seria normal. O sorriso dele desapareceu gradualmente. O que está sugerindo exatamente? Encontrei um frasco sem rótulo escondido na cozinha. Consultei um farmacêutico, e ele acredita que pode ser um sedativo, algo totalmente contraindicado para bebês. Murilo recostou-se na cadeira, esfregando o rosto com as mãos. Júlia, isso é uma acusação muito séria. Fernanda tem se dedicado às meninas desde que chegou. Por que faria algo assim? Não sei o motivo, respondeu Júlia, entregando o laudo do farmacêutico. Mas acho que deveríamos investigar. Talvez levar as meninas para um exame de sangue só para descartar. A porta do escritório abriu-se abruptamente. Fernanda estava parada no batente, seu rosto uma máscara de indignação. O que está acontecendo aqui? Estão falando de mim pelas costas? Murilo levantou-se constrangido. Fernanda Júlia estava apenas compartilhando algumas observações sobre as meninas. Que tipo de observações? Perguntou ela, avançando para a mesa e pegando o papel das mãos de Murilo. Seus olhos percorreram rapidamente o texto, e sua expressão transformou-se em fúria. Isso é ridículo. Você está me acusando de drogar as meninas? Baseada em quê? Um frasco misterioso que diz ter visto? Onde está a prova? Júlia manteve a calma, embora seu coração batesse descompassado. As meninas têm apresentado sonolência excessiva, reflexos diminuídos, padrão respiratório alterado, todos sinais consistentes com sedação. E eu vi a senhora colocando algo nas mamadeiras várias vezes. É vitamina D, gritou Fernanda e amassando o papel. Qualquer pediatra recomenda suplementação para bebês. Você está inventando isso tudo porque tem inveja. Eu vi como olha para o Murilo, como tenta se aproximar das meninas. Quer tomar meu lugar, não é? Murilo ergueu as mãos tentando acalmar a situação. Vamos todos nos acalmar. Fernanda, ninguém está acusando você de nada. Júlia está apenas preocupada, e temos que levar qualquer preocupação com as meninas a sério. Preocupada? Fernanda riu um som ácido e sem humor. Ela está aqui há menos de um mês, e já acha que sabe mais sobre nossas filhas do que eu? Que tem o direito de me espionar, de consultar farmacêuticos pelas minhas costas. Isso é invasão de privacidade, Murilo. Júlia percebeu que a situação estava fugindo ao controle. Decidiu recuar por hora. Peço desculpas se ultrapassei limites. Minha única preocupação são as meninas. Suas desculpas não são suficientes, respondeu Fernanda, virando-se para Murilo. Ou ela ou eu. Decida agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Murilo olhava de uma para outra, claramente dividido. Por um lado, as acusações de Júlia eram graves e mereciam investigação. Por outro, Fernanda havia estado ao seu lado nos momentos mais difíceis, quando ele mal conseguia seguir em frente após perder Cecília. Não vou demitir ninguém agora, disse finalmente. Vamos conversar melhor sobre isso amanhã com mais calma. Fernanda,
Por que não mostra a Júlia exatamente o que você coloca nas mamadeiras? Assim esclarecemos tudo. Isso é absurdo. Fernanda pegou sua bolsa. Preciso de ar. Vou dar uma volta. Quando ela saiu batendo a porta, Murilo suspirou profundamente. Júlia, espero que entenda a posição delicada em que estou. Entendo perfeitamente, respondeu ela. Mas, por favor, considere fazer um exame nas meninas, só para garantir. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Algo na reação de Fernanda a perturbava profundamente. Não era apenas raiva. Era pânico, o tipo de medo que pessoas sentem quando estão prestes a ser descobertas. Decidiu que precisava de mais evidências, algo que Murilo não pudesse ignorar. No quarto das gêmeas, as pequenas dormiam serenamente, alheias ao drama que se desenrolava ao seu redor. Júlia ajustou o cobertor de Marina, sentindo uma onda de proteção invadi-la. Não conhecia essas crianças há muito tempo, mas já as amava como se fossem suas próprias sobrinhas. Vou descobrir o que está acontecendo, prometeu em voz baixa. Vocês vão ficar bem. Um ruído no corredor a fez virar-se rapidamente. Por um instante, teve certeza de ver uma sombra passar rapidamente pela fresta da porta. Fernanda estava de volta, e ao que parecia, não tinha intenção de deixar as coisas como estavam. A tensão na mansão dos Albuquerque era palpável nos dias que se seguiram. Fernanda e Júlia evitavam-se mutuamente, comunicando-se apenas o necessário sobre os cuidados com as gêmeas. Murilo, por sua vez, parecia dividido entre a confiança na companheira e as suspeitas levantadas pela babá. Numa tentativa de pacificação, ele sugeriu que Fernanda mostrasse a Júlia os suplementos que dava às meninas. Veja você mesma, disse Fernanda, exibindo um frasco de vitamina D de uma marca conhecida. É isso que adiciono às mamadeiras. Satisfeita? Júlia examinou o frasco. Era novo, praticamente lacrado. Claramente não era o mesmo que vira escondido atrás das especiarias. É este o único suplemento que as meninas tomam? Perguntou cautelosamente. O que mais você espera encontrar? Veneno? Fernanda riu, um som artificial que não atingia seus olhos. Sua paranoia está ficando cansativa, Júlia. Murilo interveio, tentando apaziguar os ânimos. Pronto, esclarecido. São apenas vitaminas. Agora podemos todos seguir em frente. Júlia assentiu, mas não estava convencida. A atitude defensiva de Fernanda, o frasco misteriosamente substituído, tudo alimentava suas suspeitas. Decidiu intensificar sua vigilância, discretamente observando cada movimento de Fernanda perto das crianças. Uma tarde, enquanto Murilo estava em uma reunião importante, Fernanda anunciou que sairia para comprar um presente surpresa para ele. Júlia, cuide bem das pequenas. Volto em 2 horas no máximo. Assim que o carro de Fernanda deixou a propriedade, Júlia aproveitou para investigar. Dirigiu-se primeiro à cozinha, procurando novamente o frasco misterioso atrás das especiarias. Não encontrou nada. Frustrada, continuou sua busca pelo quarto do casal, checando gavetas e armários, sempre com cuidado para não deixar vestígios de sua passagem. No fundo da última gaveta do criado mudo, sob uma pilha de lenços, seus dedos tocaram algo familiar. Era um envelope grande, pardo, lacrado. Com cuidado para não danificar o selo, Júlia o abriu parcialmente, extraindo alguns dos papéis. O que viu fez seu sangue gelar. Era um plano meticuloso, digitado e organizado em etapas. Projeto Família Perfeita, lia-se no cabeçalho. A fase 1 consistia em eliminar interferências. Uma lista detalhada de funcionários a serem afastados, com Zuleide encabeçando o documento. Havia também um plano de otimização financeira que incluía transferências de pequenas quantias da conta de Murilo para uma conta offshore. Mais alarmante ainda, um documento intitulado Desenvolvimento Comportamental das Gêmeas, que detalhava doses progressivas de um composto S para garantir docilidade e dependência. Júlia fotografou rapidamente cada página com seu celular. Quando chegou à última folha, seu coração quase parou. Era uma certidão de óbito, não de Cecília, como seria de se esperar, mas de outra mulher, Fernanda Cardoso, a verdadeira Fernanda, falecida 2 anos antes. Junto havia documentos de identidade falsificados e um e-mail impresso com a frase Fase 1 concluída. Ele acredita.
Início da fase 2 em andamento. O que você pensa que está fazendo? A voz gélida de Fernanda cortou o silêncio. Parada na porta do quarto, com uma expressão que mesclava fúria e calculismo, ela avançou lentamente. Você não deveria estar aqui. Não deveria estar mexendo nas minhas coisas. Júlia levantou-se, tentando parecer calma apesar do pavor que sentia. Quem é você realmente? Porque claramente não é Fernanda Cardoso. Um sorriso sinistro se formou nos lábios da mulher. Esperta demais para o seu próprio bem, não é? Acha mesmo que pode interferir no meu plano? Eu trabalhei duro para chegar até aqui. O que você quer? Dinheiro? Por que está fazendo isso com as meninas? Dinheiro? A falsa Fernanda riu. Isso é apenas um bônus. O que eu quero é uma família. A família que nunca tive e que mereço. Murilo é o homem perfeito. Rico, bonito, vulnerável na medida certa. As gêmeas são o complemento ideal. Tão pequenas ainda, nem se lembrarão da mãe biológica quando crescerem. Você está doente, disse Júlia, procurando discretamente seu celular no bolso. Precisa de ajuda. A única pessoa que precisa de ajuda aqui é você, respondeu a impostora, avançando mais. Sabe o que vai acontecer agora? Você vai sair dessa casa. Vai desaparecer. E se tentar contar a alguém o que descobriu, ninguém acreditará. Será apenas uma babá descontrolada, obsessiva, inventando histórias porque se apaixonou pelo patrão. Murilo não vai acreditar nisso. Não? Ele acreditou em tudo que eu disse até agora. Acreditou quando sugeri que Zuleide estava velha demais para o serviço. Acreditou quando expliquei que as meninas dormem tanto porque estão crescendo. Ela sorriu novamente. Homens são tão fáceis de manipular quando estão emocionalmente fragilizados. E acredite, ele está muito fragilizado desde que a preciosa Cecília partiu. Júlia aproveitou um momento de distração para pressionar disfarçadamente o botão de gravação em seu celular. E as crianças? Que bem você acha que está fazendo a elas, drogando-as constantemente? Estou apenas garantindo que sejam crianças tranquilas, obedientes. Quando forem mais velhas, não precisarei mais disso. Mas por enquanto é necessário. Crianças são barulhentas, imprevisíveis. Não posso me dar ao luxo de ter Murilo questionando minhas habilidades como mãe. Você não é mãe delas, retrucou Júlia, sentindo a raiva sobrepujar o medo. Nunca será. A expressão da falsa Fernanda transformou-se em pura maldade. Serei mais mãe do que aquela fraca da Cecília jamais foi. Ela nem conseguiu sobreviver ao parto. Que tipo de mãe abandona as filhas assim? Júlia sentiu o estômago revirar com a crueldade daquelas palavras. Decidiu que precisava sair dali, alertar alguém, conseguir ajuda para as meninas. Vou checar as gêmeas, disse, tentando passar pela mulher. Você não vai a lugar nenhum. A impostora bloqueou a passagem. Não até resolvermos isso. Resolver o quê? Você está drogando duas crianças inocentes, falsificou documentos, está roubando dinheiro do Murilo. Não há nada para resolver. Há sempre uma solução, respondeu a falsa Fernanda, seu tom perigosamente calmo. Ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou outro frasco, idêntico ao que Júlia vira na cozinha. Sabe o que é isso? É o mesmo que dou às meninas, mas em dose adulta causa muito mais que sonolência. Causa desorientação, perda de memória, pode até simular sintomas psicóticos. Júlia recuou alarmada. Você está me ameaçando? Estou oferecendo alternativas. Você pode sair agora, pegar suas coisas e nunca mais voltar. Ou pode tomar um chazinho comigo e acordar num hospital psiquiátrico, sem lembrar quem é ou o que faz aqui. O que prefere? O som do choro de um bebê pelo monitor interrompeu o confronto. A falsa Fernanda hesitou, dividida entre continuar a ameaça e atender as crianças. Isso não acabou, advertiu ela, guardando o frasco. Vamos continuar esta conversa mais tarde. Assim que a impostora saiu do quarto, Júlia correu para o próprio quarto, trancando a porta. Suas mãos tremiam enquanto ligava para a polícia, mas a linha estava ocupada. Tentou enviar as fotos para seu e-mail, mas o sinal de internet parecia inexplicavelmente fraco. Decidindo não arriscar mais, guardou o celular e tentou pensar em um plano. Preciso tirar as crianças daqui, murmurou para si mesma. Ou pelo menos garantir que ela não lhes dê mais aquela coisa. À noite, Murilo retornou da reunião com boas notícias. A construtora havia fechado um contrato importante e ele decidira comemorar,
levando Fernanda para jantar em um restaurante exclusivo. Júlia, se importa de ficar com as meninas até mais tarde? Prometo compensar nas suas folgas. Claro que não, respondeu ela, vendo ali uma oportunidade. Divirtam-se. A falsa Fernanda lançou-lhe um olhar de aviso enquanto se arrumava, sussurrando ao passar por ela. Nada de besteiras na minha ausência. Estarei de volta antes que perceba. Assim que o casal saiu, Júlia correu para a cozinha. Precisava encontrar o frasco e garantir alguma prova concreta antes que a impostora retornasse. Vasculhou todos os armários, mexeu em todas as especiarias, mas não encontrou nada. Frustrada, decidiu verificar as meninas. No quarto delas, ambas dormiam profundamente, mais profundamente do que seria normal. Júlia checou seus sinais vitais, alarmada ao perceber a respiração superficial e a temperatura ligeiramente elevada. Estava prestes a ligar para uma ambulância quando ouviu o barulho de um carro estacionando. Já? Não pode ser, murmurou, espiando pela janela. Era o carro de Murilo, mas apenas a falsa Fernanda descia dele. Ela disse algo para o motorista, que partiu novamente. Júlia percebeu que tinha pouco tempo. Pegou seu celular e digitou rapidamente uma mensagem para Murilo, anexando as fotos dos documentos. Urgente. Sua companheira não é quem diz ser. Está drogando as meninas. Volte para casa imediatamente. Antes que pudesse enviar, ouviu a porta da frente abrir. Rapidamente, escondeu-se no closet do quarto das gêmeas, deixando uma pequena fresta para observar. A falsa Fernanda entrou no quarto silenciosamente, aproximando-se dos berços. Em sua mão, o frasco misterioso. Com movimentos precisos, abriu-o e preparou-se para pingar algumas gotas na boca de Marina. Pare! Júlia saiu do esconderijo, avançando na direção dela. Surpreendida, a impostora derrubou o frasco, que se estilhaçou no chão. As gêmeas acordaram sobressaltadas, começando a chorar. No meio da confusão, a falsa Fernanda empurrou Júlia contra a parede. Sua idiota! Veja o que fez! Eu sei quem você realmente é. Júlia recuperou-se, colocando-se protetivamente na frente dos berços. Ou melhor, quem você não é. E Murilo também vai saber. A mulher pegou um dos cacos de vidro, ameaçadoramente. Você não vai contar nada a ninguém. Nesse momento, a porta do quarto se abriu novamente. Murilo estava parado ali, o rosto pálido de choque. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando do caco de vidro na mão da companheira para Júlia, protegendo as gêmeas. Murilo. Graças a Deus. A falsa Fernanda imediatamente mudou sua expressão para uma de vítima. Júlia enlouqueceu. Tentou me agredir quando vim checar as meninas. Quebrou um remédio para cólicas que eu ia dar a elas. Júlia manteve a calma, mesmo sentindo seu coração disparar. Isso é mentira, Murilo. O frasco contém um sedativo potente. Ela tem drogado suas filhas regularmente. E isso não é tudo. Ela não é quem diz ser. Encontrei documentos. Ela está delirando, interrompeu a impostora, aproximando-se de Murilo com olhos lacrimejantes. Tem obsessão por você, pelas meninas. Quer nos separar, quer tomar meu lugar. Murilo olhava de uma para outra, a confusão evidente em seu rosto. O choro das gêmeas intensificou-se, criando um cenário caótico. Chega, disse ele finalmente, dirigindo-se aos berços. Vamos acalmar as meninas primeiro. Depois conversamos. Enquanto ele pegava as bebês, a falsa Fernanda aproveitou para discretamente empurrar os cacos de vidro para baixo do tapete com o pé. Seu olhar para Júlia era de triunfo silencioso. Sem provas. Seria a palavra dela contra a de uma recém-contratada. Murilo, segurando as duas pequenas, parecia envelhecido 10 anos. O cansaço, a dúvida e a preocupação marcavam cada linha de seu rosto. Alguém vai me explicar exatamente o que está acontecendo? Perguntou ele, quando as meninas finalmente se acalmaram em seus braços. Júlia sabia que aquele era o momento decisivo. Tudo dependeria de quem Murilo escolheria acreditar. A manhã seguinte, chegou com uma estranha quietude na mansão dos Albuquerque. Após o confronto da noite anterior, Murilo havia decidido que todos precisavam de tempo para se acalmar. A falsa Fernanda dormira no quarto de hóspedes, enquanto Júlia permanecera ao lado dos berços das gêmeas, observando-as atentamente durante toda a madrugada. Durante o café da manhã, Murilo anunciou sua decisão. Vou levar as meninas à pediatra hoje, apenas para um check-up de rotina.
O rosto da falsa Fernanda empalideceu ligeiramente, mas ela manteve a compostura. Acho desnecessário, amor. Elas estavam perfeitamente bem até ontem. Quando aquela louca, ela apontou para Júlia, que entrava na cozinha naquele momento, começou a inventar histórias. Mesmo assim, insistiu Murilo, sua voz firme pela primeira vez em meses, como pai, é minha responsabilidade garantir que estejam saudáveis, especialmente depois do incidente de ontem à noite. Ótimo, respondeu ela, forçando um sorriso. Vou me arrumar para acompanhá-los. Prefiro ir sozinho com as meninas, disse Murilo, surpreendendo tanto Fernanda quanto Júlia. Preciso de um tempo a sós com minhas filhas. Um silêncio tenso se instalou na cozinha. Júlia podia sentir o olhar da falsa Fernanda queimando em sua nuca enquanto preparava o café. A impostora finalmente se levantou, jogando o guardanapo sobre a mesa. Como quiser, vou aproveitar para resolver alguns assuntos pendentes então. Assim que ela saiu, Murilo virou-se para Júlia. Você viria comigo. Acho que devo isso às meninas. E a você? Júlia assentiu, surpresa e aliviada ao mesmo tempo. Claro, deixe-me preparar a bolsa delas. A Clínica Infantil São Luís, no centro de Alphaville, era um estabelecimento moderno e acolhedor. A Dra. Luísa Carvalho, uma pediatra experiente de meia-idade, recebeu-os com um sorriso caloroso, que logo se transformou em preocupação ao examinar as gêmeas. Murilo, há quanto tempo elas estão assim? Tão letárgicas? Elas sempre foram bebês tranquilas, segundo Fernanda, respondeu ele, hesitante. Dormem muito, quase não choram. Isso não é normal, afirmou a médica, testando os reflexos de Manuela. A resposta motora está significativamente diminuída. E esta palidez? Você notou alguma mudança recente no apetite? Alterações no padrão de sono? Júlia interveio, incapaz de se conter. Doutora, acredito que as meninas estão sendo sedadas. Encontrei um frasco sem identificação na casa. E as bebês ficam especialmente sonolentas após tomarem as mamadeiras preparadas pela companheira do Sr. Albuquerque. A médica olhou gravemente para Murilo, que parecia devastado. É verdade isso? Eu não sei. Há acusações, mas não tenho certeza. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Por isso estamos aqui. Preciso saber a verdade. Vamos fazer exames toxicológicos imediatamente, decidiu a doutora Luísa. E também um check-up completo para avaliar qualquer dano potencial. As horas seguintes foram um borrão de angústia e espera. Exames de sangue, avaliação neurológica, testes de desenvolvimento. Júlia permaneceu ao lado de Murilo na sala de espera, oferecendo um apoio silencioso, enquanto ele oscilava entre a negação, a culpa e o medo. Como pude ser tão cego? Murmurou ele mais para si mesmo que para Júlia. Se algo acontecer às minhas filhas, elas vão ficar bem, assegurou Júlia, apertando levemente sua mão. Chegamos a tempo. A expressão da doutora Luísa quando retornou à sala era grave. Ela segurava uma pasta com os resultados preliminares. Murilo, precisamos conversar em particular. Ele insistiu que Júlia ficasse. Já havia segredos demais naquela história. Os exames confirmaram a presença de benzodiazepínicos no sangue das duas meninas, anunciou a médica, em níveis significativamente acima do aceitável para adultos, muito menos para crianças dessa idade. Estamos falando de uma substância controlada que jamais seria prescrita para bebês. Murilo desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Meu Deus, o que isso significa para elas? Iniciamos um protocolo de desintoxicação. As boas notícias são: não detectamos danos permanentes e a substância será eliminada do organismo em alguns dias. No entanto, a médica hesitou. Tenho o dever legal de reportar isso às autoridades. Trata-se de um caso potencial de abuso infantil. Faça o que for necessário, concordou Murilo, erguendo o rosto determinado. A prioridade são minhas filhas. As meninas precisarão ficar internadas por pelo menos 48 horas para monitoramento, explicou a doutora Luísa. E recomendo fortemente que a pessoa suspeita de administrar essas substâncias não tenha contato com elas, até que a investigação seja concluída. Júlia sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem da vizinha da casa ao lado da mansão. Uma senhora idosa,
com quem havia feito amizade nas últimas semanas. Tem uma mulher enterrando algo no jardim de vocês. Achei estranho e quis avisar. Júlia mostrou a mensagem a Murilo, que franziu o senho. O que mais ela está escondendo? Enquanto discutiam o próximo passo, a porta da sala de espera se abriu. A falsa Fernanda entrou, seu rosto uma máscara perfeita de preocupação maternal. Murilo, fiquei tão preocupada. Vocês saíram há horas e não atendiam minhas ligações. Ela congelou ao ver a expressão fria no rosto dele e a presença da médica com a pasta de resultados em mãos. O que está acontecendo? Onde estão as meninas? Estão bem? Estão sendo tratadas, respondeu Murilo, sua voz controlada apesar da raiva visível. Tratadas por envenenamento com benzodiazepínicos. O rosto dela perdeu toda a cor, mas rapidamente se recompôs. Que absurdo é esse? Envenenamento? Do que você está falando? Os exames não mentem, senhora, interveio a doutora Luísa. As crianças apresentam níveis alarmantes de sedativos no sangue. Deve ser um erro. A falsa Fernanda olhou ao redor, como um animal encurralado. Ou então, foi ela, apontou para Júlia. Ela esteve sozinha com as meninas várias vezes. Deve ter sido ela quem deu essas coisas às minhas filhas. Elas não são suas filhas, disse Murilo, levantando-se. E ambos sabemos quem estava preparando as mamadeiras todos os dias, quem insistia que ninguém mais poderia tocar nelas, quem ficava furiosa quando questionada sobre isso. A porta da sala se abriu novamente. 2 oficiais da polícia entraram, acompanhados por uma assistente social. Senhora Fernanda Cardoso? Perguntou um dos policiais. A mulher assentiu automaticamente. Então percebeu seu erro ao ver o olhar de confirmação trocado entre os oficiais. Na verdade, Júlia deu um passo à frente. Acredito que este não seja o nome verdadeiro dela. Encontrei documentos indicando que a verdadeira Fernanda Cardoso faleceu há 2 anos. A impostora lançou-lhe um olhar de puro ódio. Você não tem provas disso. Os documentos que encontrei e fotografei são um bom começo, respondeu Júlia. Assim como o frasco que você enterrou no jardim hoje de manhã, segundo a vizinha que nos avisou. A falsa Fernanda olhou para Murilo mudando de tática. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ela se aproximava dele implorando. Murilo, amor, não deixe que façam isso comigo. Essas pessoas estão tentando nos separar, destruir nossa família perfeita. Tudo que fiz foi por amor, por nós. Murilo recuou, seu rosto endurecido pela dor e pela traição. Nossa família nunca foi perfeita, mas era real. Cecília se foi, mas nossas filhas merecem verdade e segurança. Não sei quem você é, mas quero você longe delas, permanentemente. Os policiais se aproximaram, informando a mulher de seus direitos enquanto a conduziam para fora da clínica. Ela continuou protestando sua inocência, alternando entre lágrimas e ameaças veladas. Antes de sair, lançou um último olhar para Júlia. Isso não acabou. Você não sabe com quem está lidando. Quando finalmente ficaram a sós, Murilo desabou em uma cadeira, o peso dos últimos acontecimentos caindo sobre seus ombros. Como pude ser tão estúpido? Deixar minhas filhas nas mãos daquela... Você estava vulnerável. Júlia sentou-se ao lado dele. Ela se aproveitou disso. É o que predadores fazem. E agora? O que acontecerá com as meninas? A doutora Luísa, que retornara à sala, respondeu. Fisicamente vão se recuperar completamente. Emocionalmente. São muito pequenas ainda. Provavelmente não terão lembranças deste período. O importante é garantir que daqui para frente tenham um ambiente estável e amoroso. Murilo assentiu, determinação substituindo o desespero em seu olhar. Posso vê-las agora? A médica o conduziu à UTI pediátrica, onde Manuela e Marina estavam sendo monitoradas. Tubos finos conectavam seus pequenos braços a soros intravenosos, e sensores monitoravam seus batimentos cardíacos. Apesar do aparato médico assustador, elas pareciam pacíficas, finalmente livres da influência das drogas. Oi, princesas, sussurrou Murilo, tocando as mãozinhas das filhas. Papai está aqui, e prometo que, de agora em diante, vou protegê-las melhor. Na sala de espera, Júlia recebeu uma ligação surpreendente. Era seu Antônio, o farmacêutico. Senhorita Júlia, estava preocupado com você. Conseguiu resolver aquela situação que comentou? Mas sim, seu Antônio.
Na verdade, seu laudo foi crucial. As crianças estão no hospital agora em tratamento. Fico aliviado. Ah, e tem mais uma coisa. Aquele frasco na foto que me mostrou. Lembrei onde já havia visto um igual. Uma mulher comprou algo similar há uns 3 meses. Loira, olhos claros, dizia ser enfermeira. Achei estranho porque pagou em dinheiro e não quis nota fiscal. O senhor teria algum registro dessa compra? Por ser substância controlada, sim. Tenho a data, o valor e até o lote do produto. Vou preparar tudo e enviar para o endereço de e-mail que me passou. Júlia agradeceu, sentindo que mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Quando desligou, viu Murilo retornando do quarto das meninas. Elas estão estáveis, disse ele, um pequeno alívio permeando sua voz cansada. A médica diz que poderão ter alta em 2 dias se tudo correr bem. Isso é ótimo, Murilo. Ele sentou-se novamente ao lado dela, esfregando o rosto exausto. Júlia, eu não sei como agradecer. Se não fosse por você, por sua persistência... Não precisa agradecer. Qualquer pessoa decente faria o mesmo. Não faria, ele sorriu tristemente. Zuleide tentou me avisar e eu a ignorei. Preferiu acreditar na versão mais conveniente, naquela que não perturbava minha ilusão de normalidade. Você estava de luto. Júlia tocou levemente seu braço. E tentando ser pai solo de 2 bebês. É compreensível que tenha baixado a guarda. O celular de Murilo tocou. Era a polícia, informando que haviam encontrado a tina metálica enterrada no jardim, junto com o frasco vazio. Também haviam acessado o e-mail da falsa Fernanda, descobrindo mensagens comprometedoras sobre seu plano de se infiltrar na família Albuquerque. Precisaremos do senhor na delegacia para prestar depoimento formal amanhã, informou o oficial. Também gostaríamos de falar com a senhorita Júlia Neves, se possível. Murilo concordou, desligando em seguida. Voltou-se para Júlia, seus olhos refletindo uma mistura de gratidão e determinação. Não vou deixar que ela se aproxime das meninas novamente, nem que precise contratar segurança 24 horas. Um passo de cada vez, aconselhou Júlia. Agora o foco é a recuperação das gêmeas. Naquele momento, como se respondendo às suas palavras, um choro de bebê ecoou pela UTI. Era Marina, acordando de seu sono induzido por remédios pela primeira vez em semanas. Logo, Manuela a acompanhou. Suas vozes infantis, se entrelaçando numa sinfonia que, para Murilo e Júlia, soava como o mais puro símbolo de esperança. Preciso ir até elas, disse Murilo, levantando-se apressadamente. Vá, elas precisam do pai agora mais do que nunca. Enquanto o via afastar-se em direção à UTI, Júlia respirou fundo. A batalha não estava completamente ganha. Haveria depoimentos, investigações, talvez até um julgamento. Mas o mais importante já fora conquistado. As gêmeas estavam seguras, longe das mãos manipuladoras daquela que tentara usurpar o lugar de sua mãe. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é Zuleide. Soube do que aconteceu. Estou voltando para São Paulo amanhã. As meninas precisam de nós. E tenho algo que você precisa ver. 3 semanas se passaram desde a internação das gêmeas. A mansão dos Albuquerque, antes um palco de manipulação e segredos, começava lentamente a se transformar. Murilo havia mandado trocar todas as fechaduras, instalar um sistema de segurança moderno e, mais importante, abrir todas as janelas que a falsa Fernanda mantinha constantemente fechadas. Zuleide retornara, trazendo consigo não apenas sua presença reconfortante, mas também evidências cruciais. Imagens de uma câmera de segurança que ela instalara secretamente no jardim antes de partir, motivada por suas suspeitas crescentes. As gravações mostravam a impostora ao lado da tina metálica, pingando líquido nas mamadeiras e mexendo o conteúdo metodicamente. Sempre desconfiei daquela mulher, explicou a governanta, enquanto preparava um café fresco na cozinha renovada. Tinha algo no olhar dela. Frio, calculista. E a forma como insistia em afastar todos que eram próximos das meninas. Júlia, que agora ocupava um quarto permanente na mansão, concordou. Você tentou alertar o Murilo. Todos tentamos de alguma forma. Ele não estava pronto para ouvir, respondeu Zuleide sabiamente. Às vezes precisamos tropeçar para aprender a caminhar melhor. No escritório, Murilo concluía uma videochamada com seu advogado. A investigação sobre a verdadeira identidade da falsa Fernanda avançava.
Descobriu-se que seu nome real era Vanessa Moraes, uma mulher com histórico de golpes emocionais e financeiros em outras cidades. Ela permanecia detida, aguardando julgamento por múltiplas acusações: fraude, falsificação de documentos, administração ilegal de substâncias controladas e, mais grave, dano intencional a menores de idade. Como estão as meninas? Perguntou o advogado antes de encerrar a chamada. Melhorando a cada dia, respondeu Murilo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em meses. É como se estivessem despertando de um longo sono. Estão mais ativas, respondem melhor aos estímulos. A pediatra diz que não haverá sequelas permanentes. Após desligar, Murilo dirigiu-se ao jardim, onde um projeto especial estava em andamento. A antiga tina metálica, aquela mesma que fora usada no banho torturante e depois enterrada como prova incriminadora, havia sido recuperada, limpa e transformada. Agora servia como um pequeno tanque para as crianças brincarem com água nos dias quentes, sob supervisão constante e cuidadosa. Uma ideia da Júlia, explicou Murilo ao jardineiro, que o questionou sobre a transformação. Ela diz que é importante ressignificar os objetos, não deixar que permaneçam como símbolos de trauma. No quarto das gêmeas, Júlia cantarolava uma canção de ninar. Não uma gravação fria e manipuladora, mas uma melodia viva, cheia de afeto genuíno. As pequenas, sentadas em seu tapete de atividades, respondiam com sorrisos e balbucios animados. Seus olhos, antes constantemente sonolentos, agora brilhavam com curiosidade infantil. Olha só quem veio visitar, disse Júlia ao ver Murilo parado na porta, observando a cena com emoção mal contida. Papá, balbuciou Marina, erguendo os bracinhos na direção dele. Murilo congelou, seu coração acelerando. Ela disse: sim, confirmou Júlia radiante. Começou ontem. Manuela ainda prefere baba, mas estamos progredindo. Ele se ajoelhou ao lado das filhas, deixando que suas pequenas mãos explorassem seu rosto com fascínio. Era como se estivessem realmente o vendo pela primeira vez, livres da névoa química que as mantivera submersas por tanto tempo. Obrigado, sussurrou Murilo, olhando para Júlia por cima das cabeças das meninas. Por salvá-las, por salvar todos nós. Júlia corou levemente, desviando o olhar para as gêmeas. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, você fez mais. Arriscou seu emprego, sua segurança. Enfrentou aquela mulher quando eu ainda estava cego demais para ver a verdade. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons felizes das crianças brincando. Havia algo nascendo ali. Não o amor artificial e manipulador que Vanessa tentara forjar, mas algo genuíno, construído sobre confiança. Respeito mútuo e o vínculo forjado através da adversidade compartilhada. À tarde, enquanto as gêmeas tiravam sua soneca natural, não mais induzida por drogas, Murilo encontrou Júlia no alpendre, observando o jardim que começava a florescer novamente sob os cuidados de Zuleide. — O que você acha de ficar? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Ficar? Não como babá. Ou não apenas como babá, como parte permanente desta família. As meninas adoram você e eu... Ele hesitou, ainda inseguro após a traumática experiência com Vanessa. Eu também adoraria, completou Júlia suavemente. Mas não precisamos rotular nada agora. Podemos apenas deixar acontecer. Murilo assentiu, aliviado. Suas mãos se encontraram no banco de madeira, tocando-se levemente, não com a urgência desesperada de quem busca preencher um vazio, mas com a calma de quem sabe que há tempo para construir algo verdadeiro. Uma semana depois, a mansão recebeu uma visita importante. O Dr. Paulo Monteiro, pediatra que acompanhava as gêmeas desde o nascimento, mas que fora afastado gradualmente por Vanessa. Estou impressionado com a recuperação delas, comentou o médico após um exame detalhado. Crianças são incrivelmente resilientes, e vocês criaram um ambiente seguro e estimulante, exatamente o que elas precisam agora. Tentamos seguir todas as suas recomendações, respondeu Murilo. E a mulher? Vanessa? Perguntou o médico, sua expressão endurecendo ao mencionar o nome. Continua detida. O julgamento está marcado para o próximo mês. Todas as evidências são contra ela. O médico assentiu, satisfeito.
Murilo, sei que é difícil falar sobre isso, mas você precisa se perdoar. Muitos pais em sua situação, sobrecarregados, em luto, buscando ajuda, poderiam ter sido enganados da mesma forma. Ainda me culpo, admitiu Murilo, sua voz baixa para que as crianças, brincando no outro canto da sala, não percebessem. Deveria ter protegido melhor minhas filhas. Cecília confiou-as a mim e eu quase... Mas você não falhou, interrompeu Júlia, juntando-se à conversa. No momento crucial, escolheu acreditar na verdade, por mais dolorosa que fosse. Muitos teriam se refugiado na negação. Naquela noite, após o jantar, Murilo, Júlia e Zuleide sentaram-se na varanda, aproveitando a brisa suave, enquanto as gêmeas dormiam pacificamente, monitoradas por um novo sistema de babá eletrônica, sem gravações manipuladoras, apenas transmissão direta e transparente. Recebi um e-mail da assistente social hoje, comentou Murilo, olhando as estrelas. Eles estão satisfeitos com o ambiente que criamos para as meninas. O caso será arquivado após a última visita de acompanhamento, no próximo mês. Uma boa notícia, sorriu Zuleide, seus olhos sábios brilhando à luz suave do alpendre. Esta casa está se curando, seu Murilo. As feridas ainda estão lá, mas estamos todos cicatrizando juntos. Murilo assentiu contemplativo. Sabe o que mais me assusta? Como foi fácil para ela se infiltrar em nossas vidas. Como eu estava disposto a acreditar em qualquer coisa que me oferecesse um pouco de alívio, de normalidade. É natural buscarmos conforto nos momentos de dor, observou Júlia. O importante é que aprendemos a diferenciar o apoio genuíno da manipulação. E como fazer isso? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Como saber em quem confiar? Júlia refletiu por um momento, talvez observando as pequenas coisas. As pessoas que realmente se importam não precisam controlar tudo ao seu redor. Elas respeitam seus limites, alegram-se genuinamente com suas conquistas, permitem que você seja vulnerável sem usar isso contra você depois. Como você, disse ele simplesmente. Júlia sorriu sem negar. No quarto das gêmeas, um pequeno móbile girava suavemente sobre os berços, não mais controlado por dispositivos eletrônicos programados por Vanessa, mas movido pela brisa natural que entrava pela janela aberta. As cortinas pesadas que antes bloqueavam o mundo exterior haviam sido substituídas por tecidos leves que dançavam com o vento. Na parede, uma nova foto. Murilo, Júlia e Zuleide com as gêmeas no colo, todos sorrindo sob o sol do jardim. Ao lado, preservada com carinho, uma imagem de Cecília grávida, sorrindo radiante. A verdadeira mãe das meninas, cuja memória agora era honrada abertamente, não mais um tabu como Vanessa havia tentado impor. Na manhã seguinte, Murilo recebeu uma ligação. Era seu advogado, informando que Vanessa havia tentado negociar sua liberação, oferecendo informações sobre outros golpes semelhantes. O pedido fora negado, mas as autoridades descobriram um padrão. Ela havia se aproximado de outras famílias vulneráveis no passado, sempre buscando situações onde pudesse assumir o papel de salvadora, para depois tomar controle. Ela não era a primeira vez que fazia isso, comentou Murilo, chocado ao compartilhar a informação com Júlia durante o café da manhã. Predadores emocionais são especialistas em identificar vulnerabilidades, respondeu ela. Eles estudam suas presas, adaptam seu comportamento para parecerem exatamente o que você precisa naquele momento. Ainda me pergunto como não percebi antes. Os sinais estavam todos lá. Porque ela era habilidosa em mascarar suas intenções e porque você queria acreditar na possibilidade de reconstruir sua vida. Uma semana depois, Murilo compareceu ao tribunal para um depoimento preliminar. Foi a única vez que viu Vanessa desde sua prisão. Ela parecia menor, menos imponente sem sua máscara de perfeição. Seus olhos, porém, ainda carregavam aquela frieza calculista que Zuleide havia detectado desde o início. Não houve confronto dramático, nenhuma troca de acusações acaloradas. Apenas o reconhecimento silencioso de uma batalha que chegava ao fim. Murilo disse o que precisava dizer, respondeu às perguntas com honestidade e saiu, determinado a deixar aquele capítulo sombrio para trás. De volta à mansão, encontrou Júlia no jardim com as gêmeas. Elas haviam montado uma pequena piscina com a tina metálica, agora pintada de azul celeste,
e decorada com adesivos coloridos de peixinhos. As pequenas batiam as mãos na água, rindo com o abandono típico de crianças que se sentem seguras e amadas. Como foi? Perguntou Júlia, percebendo imediatamente a expressão pensativa de Murilo. Libertador, respondeu ele após um momento, como se finalmente pudesse fechar uma porta e abrir outra. Ele se juntou a elas na brincadeira, deixando que as gêmeas o salpicassem com água, seus risos infantis lavando os últimos vestígios do passado sombrio. À noite, após colocar as meninas para dormir, Murilo encontrou Júlia na varanda. Sem palavras, entregou-lhe um pequeno objeto. A chave da casa, presa a um chaveiro em forma de 2 estrelas entrelaçadas. Para oficializar, explicou ele. Você já faz parte desta família há muito tempo. Agora é apenas oficial. Júlia aceitou o presente, emocionada. Tem certeza? Depois de tudo que aconteceu... Justamente por tudo que aconteceu, respondeu ele segurando suas mãos. Aprendi a diferença entre manipulação e amor genuíno, entre controle e cuidado, entre máscaras e verdade. Eles permaneceram ali, contemplando o céu estrelado, enquanto a mansão dos Albuquerque finalmente descansava em paz, purificada pela verdade e pelo amor autêntico que agora habitava seus cômodos. No jardim, a tina metálica refletia a luz da lua, não mais um instrumento de tortura, mas um símbolo de renovação. A água em seu interior, antes escaldante e perigosa, agora era fresca e convidativa. E dentro da casa, nos berços decorados com móveis coloridos, Manuela e Marina dormiam tranquilamente, suas respirações regulares e naturais, suas expressões serenas. Crianças que finalmente podiam simplesmente ser crianças, protegidas por adultos que haviam aprendido a diferenciar aparências de realidade, controle de amor verdadeiro. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Murilo, Júlia e as pequenas gêmeas tenha tocado seus corações. Para continuar explorando histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial, com narrativas que investigam as complexidades das relações familiares e a coragem de pessoas comuns enfrentando situações extraordinárias. Encontrem-na clicando no ícone à esquerda. Se esta história sobre proteção, coragem e recomeços ressoou em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. A cada semana, trazemos novas histórias que exploram os desafios e triunfos da alma humana. Como a tina que foi ressignificada na história, às vezes precisamos transformar nossas experiências difíceis em fontes de renovação. Compartilhe nos comentários uma situação em sua vida onde algo negativo foi transformado em positivo. Estamos ansiosos para ler suas histórias de superação e renascimento. Até nosso próximo encontro, lembrando sempre que, como disse Júlia, a luz verdadeira vem não apenas de acender o interruptor, mas de ter a coragem de fazê-lo quando tudo parece escuro.